Olá! Quando falamos de direitos dos animais, não devemos nos perguntar se eles são capazes de raciocinar, mas se eles são capazes de sofrer. Peter Singer, no livro Libertação Animal, nos diz que nós já eliminamos duas grandes chagas da humanidade, que são o racismo, a diferença entre raças, e o sexismo, a diferença entre sexos. Agora temos que eliminar o especismo, a diferença entre as espécies. Peter Singer, na obra Libertação Animal, da Martins Fontes, de 2013, destaca algumas teses importantes desse fim do especismo, dessa crítica que ele faz ao especismo, que nos consideramos humanos superiores aos animais. E aqui, já desde o início do livro, ele trata da questão da igualdade. E ele diz o seguinte: o princípio básico da igualdade não requer tratamento igual ou idêntico, mas sim igual consideração. Então, não é tratar humanos e animais de forma idêntica, mas levar os animais também em consideração. Mais para frente, Singer diz o seguinte: especismo é o preconceito ou a atitude tendenciosa de alguém a favor dos interesses de membros da própria espécie contra os de outras. Se o fato de possuir um elevado grau de inteligência não autoriza um ser humano a utilizar outro para os próprios fins, como seria possível autorizar seres humanos a explorar não-humanos com o mesmo propósito? Dessa forma fica claro essa crítica que ele faz ao especismo, esse tratamento que nós humanos temos com os animais, essa exploração que nós temos diante deles. Continuando, Bentham aponta a capacidade de sofrer como a característica vital que confere a um ser o direito à igual consideração. Aqui fica claro que desde a origem do utilitarismo, desde Jeremy Bentham, temos que vincular na teoria ética a questão do hedonismo e não a questão da autonomia. Normalmente, quando falamos em ética, até Kant, por exemplo, a gente falava em autonomia e, portanto, os únicos seres autônomos eram os seres humanos. Os animais não entravam no cálculo da ética. Agora, por outro lado, com o utilitarismo, quando destacamos a questão do hedonismo, a questão da dor e prazer, e não mais a questão da racionalidade, os animais também entram no cálculo da ética. Singer destaca que os racistas violam o princípio da igualdade ao conferir mais peso aos interesses de membros de sua etnia. Já os sexistas violam o princípio da igualdade ao favorecer os interesses do próprio sexo. De forma parecida, os especistas permitem que os interesses de sua espécie se sobreponham aos interesses maiores de membros de outras espécies. A maioria dos seres humanos é especista. E de fato, se nos perguntarmos, a gente é especista. Porém, a gente deve superar isso, essa grande chaga, que na época da escravidão, a maioria dos seres humanos defendiam a escravidão, os brancos. Na época do sexismo, a maioria dos homens concordava com essa diferença, essa não igualdade entre homens e mulheres. E agora, nessa época em que estamos vivendo, nessa tentativa de superar esse especismo, os humanos, de maneira geral, pensam e defendem o especismo. Devemos, segundo Peter Singer, superar isso. Destaco mais alguns parágrafos da obra. É sempre errado tirar a vida... E aí temos a prova cabal de que os animais também devem ser valorizados. Continuando. É sempre errado tirar uma vida humana inocente. Podemos denominar essa visão de sacralidade da vida. As pessoas que defendem esse ponto de vista opõem-se ao aborto e à eutanásia. Entretanto, em geral, não se opõem a que se matem animais não humanos. Portanto, talvez fosse mais acurado descrever esse ponto de vista como sacralidade da vida humana. A crença de que a vida humana, e tão somente ela, é sacrossanta é uma forma de especismo. Para ilustrar, vejamos o seguinte exemplo. Suponhamos que um bebê nasça com lesões cerebrais importantes e irreparáveis. As lesões são tão graves que o bebê não terá mais do que uma vida vegetativa.
Por isso, os pais pedem ao médico que matem de forma indolor. Mesmo com o maior cuidado intensivo possível, alguns bebês gravemente retardados jamais poderão chegar ao nível de inteligência de um cão. A única coisa que distingue o bebê do animal, aos olhos dos que alegam o direito à vida, é ele ser biologicamente um membro da espécie Homo sapiens, ao passo que os chimpanzés, os cães, os porcos não o são. Mas usar essa diferença como princípio para conceder direito à vida ao bebê e não aos outros animais é puro especismo. Isso não significa que, para evitar o especismo, devamos sustentar que é tão errado matar um cão quanto matar um ser humano, em plena posse de suas faculdades. E mais para frente ele continua: precisamos de uma posição que evite o especismo, mas que não torne a vida dos seres humanos retardados ou senis tão insignificante quanto a de porcos e cães, ou que torne a vida de porcos e cães tão sacrossanta que pensássemos ser errado livrá-los de uma situação irreversivelmente miserável. Conclui então que a rejeição do especismo não implica que todas as vidas tenham igual valor. Não é uma arbitrariedade afirmar que a vida de um ser autoconsciente, capaz de pensamento abstrato, de planejar o futuro, de ações complexas, de comunicação e assim por diante, é mais valiosa do que a vida de um ser que não possui essas capacidades. Escolhi 2 exemplos centrais do especismo. Uma delas, a experimentação animal, é promovida pelo governo que elegemos e substancialmente financiada com os impostos que pagamos. A outra, a criação de animais para servir de alimentos, é possível somente porque a maioria das pessoas compra e consome os produtos de tal prática. Para interrompê-las, precisamos mudar a política de nosso governo e modificar nossas vidas, a ponto de alterar a alimentação. Se essas formas de especismo oficialmente promovidas e aceitas quase em âmbito universal puderem ser abolidas, a extinção de outras práticas especistas não tardará a acontecer. Já quando falamos da nossa legislação aqui no Brasil, que trata dos animais, podemos destacar aqui o Código Civil e a Constituição Federal. Então temos aqui um choque entre o Código Civil e a Constituição Federal. O Código Civil defende que os animais são coisas, já a Constituição diz que os animais são sujeitos de direitos. Devemos defender essa leitura da Constituição e não do Código Civil. Existe ainda uma teoria interessantíssima que é chamada de 3 R's. Que diz o seguinte: redução, humanizar as experimentações realizadas em animais; reposição, uso de modelos alternativos nas pesquisas, como órgãos artificiais; e refinamento, que é o aperfeiçoamento nos processos envolvidos na experimentação, visando a redução do uso de animais em testes e a minimização do sofrimento deles. Então, para finalizar, podemos destacar que, como falamos no início, já que superamos o racismo e o sexismo, está na hora agora de superarmos o especismo.